Ora, bem-vindos ao episódio 101 do nosso podcast, do 433 Losango. Um podcast que eu aproveito para fazer aqui um misto editorial e de notícia, tudo aqui ao mesmo tempo, já que hoje das notícias vai estar ausente daqui da nossa conversa habitual das semanas, para vos dar duas novidades. Uma para já é que o nosso podcast vai levar uma varicose de variação gigantesca. Isto porquê? Porque a partir de janeiro do próximo ano, e estamos ainda a conversar aqui, eu e o Bruno, se já no Mundial vai ser assim, vamos tornar o podcast num programa mensal. Achamos que assim vamos ter um programa maior, duas partes de 40 minutos, 50, mas mensal. Falar com mais calma, temos mais tempo para falar das ligas. Podemos dar um saltinho ali à Espanha, à Itália, são campeonatos que o Bruno nem gosta nada também. E quem sabe até dar uma voltinha na Alemanha, mais ou menos como fazíamos antigamente, quando tínhamos aqui um podcast de 7 horas. E então vamos fazer aqui uma coisa mais pensada, com outras valências, e que esperamos que vá de encontro não só àquilo que nós também queremos fazer para nos divertir a fazer isto, no fundo, mas também aqui compensando também aqui um pouco a ausência de um dos comentadores, não sabemos quando é que será, até parte incerta. Vamos dar aqui também mais plataforma ao futebol feminino, e aqui esta ideia do podcast ser mensal foi no seguimento de uma sugestão da própria Sara, a quem já vamos receber daqui a bocadinho no seu segmento aqui no nosso podcast. A quem damos já aqui um beijinho, um abraço ao portal do futebol feminino em Portugal. A ela se deve também a sugestão desta questão mensal, e nós estamos aqui a conversar um bocadinho, que isto esteve em risco de estar aqui um falecimento, esteve ali como no hospital, mas lá ficou vivo o nosso podcast. Esperamos que mais algum tempo. É a grande notícia, penso eu, que podemos aqui trazer. Já durante o Mundial vai ser complicado estarmos na vossa companhia semanalmente. Isto é um Mundial que para mim não faz sentido nenhum, pelo timing, pelo dinheiro, pela corrupção, pelos direitos humanos, enfim, uma série de coisas que têm vindo à baila. Felizmente algumas equipas, Bruno, têm vindo, dou já também as boas-vindas também, caro amigo, peço desculpa. Algumas equipas que vão estar presentes no Mundial vão protestar à sua maneira, protestos silenciosos nas grande maioria das situações. Há aqui muita política aqui para o meio também, agora com a questão iraniana também. Vai ser um Mundial atípico em muitas questões. Não é a primeira vez que há protestos, certamente que não, e não é a primeira vez que há confusões, mas se calhar este Mundial como foi, um Mundial em dezembro, no meio da temporada, hum, é a coisa mais esquisita e mais corrupta e mais suja que eu me lembro de ver. É com muito custo que vou ver o Mundial, honestamente, porque vou estar a dar audiências a uma coisa que está claramente doente. O futebol está doente, já falámos sobre isso várias vezes aqui, desde os miúdos que perdem as camisolas, desde os miúdos que não podem comemorar golos, desde o dinheiro, enfim, os agentes esportivos, tu tanto gostas de bater e com razão, que são a pior coisa que Portugal tem aos dirigentes. Bruno, com editorial, também podemos aqui dar aqui um toquezinho aqui neste tema, um Mundial que se aproxima, não é de todo consensual, Bruno. Diria mesmo que é totalmente não consensual este ano. Boa noite a todos. O Mundial, tudo bem, feito nesta altura não faz sentido, isso é para mim a maior crítica que se faz. É cortar uma época a meio, até para os próprios treinadores e jogadores saberem como gerir isto, é completamente estranho e fora do normal. E terá grandes, acho que terá grandes problemas e lá mais à frente depois se verá como é que vão terminar esta temporada, porque lá está, isto vai ser quase duas pré-épocas dentro de uma, porque vai custar ali um bocadinho a época a meio, depois voltar a fazer tudo de novo para reiniciar a época, digamos assim, vai haver quase um reset, veremos como é que a coisa vai correr, como é que fisicamente os jogadores vão responder a isto. Tudo o resto, lá está, a política, infelizmente, sempre envolvida no futebol, sempre houve. Já não é novidade. Protestos, pá, valem o que valem e por muito que fiquem bem e que sim senhor e que os façam, depois também há sempre um aproveitamento desses mesmos protestos, portanto também relativiza um bocadinho a coisa. Lembro, por exemplo, a Dinamarca, É nas que camisolas, apresentou os acho eu. equipamentos, as camisolas sem patrocínio, com o símbolo até esbatido e tal. Pá, mas o que é verdade é que eu imagino que a Hummel, que sempre equipou, e fazendo um bocadinho de publicidade também, que sempre equipou a Dinamarca,
também não vai, não foi inocente e obviamente vai tirar dividendos daquilo, porque aquelas camisolas vão se vender como rei. Toda a gente, além de estarem bonitas, a verdade é essa, pelo simbolismo que têm, toda a gente vai querer aquela camisola. E daí também, como eu digo, os protestos valem o que valem, porque depois também há aquele aproveitamento e aquele marketing que, ok, Exato. isto daqui conseguimos tirar alguma coisa e então é bom aliarmos a isto. E, portanto, relativiza um bocadinho a coisa. Pá, lá está, nem vou entrar por aí, porque política dá sempre discussão e infelizmente vai estar sempre ligado. E o Mundial, pá, não vejo todo protesto, é o Mundial e vai ser sempre o Mundial e pronto, é sempre aquele acontecimento especial. Pá, preferi que fosse no verão, é um facto. É a tradição, é naquela altura, não é agora, não é a malta estar a comer rabanadas e a ver o Mundial. Não- já basta o Natal, já é o que é. Portanto, agora imagino que é a família toda junta com uma mesa farta de Natal a ver um jogo de futebol, tem tudo para correr bem. É. Nós, entretanto, como E tem... 20 quilos depois estamos cá no início do ano. Exatamente. Então, nós temos aqui o Mundial aqui por meio. Nós estamos a falar da Europa. Vamos falar da quinta jornada da semana passada. Muito rapidamente também. Isto porquê? Porque está a decorrer a sexta, que tudo decide para o Sporting Clube Portugal. O Sporting Clube Portugal neste momento está empatado a uma bola com o Eintracht Frankfurt. São 63 minutos e 16. Com este resultado, o Sporting qualifica-se para os oitavos de final. Seria um feito magnífico para o futebol português, porque nunca três equipas portuguesas qualificaram para a fase a eliminar a Liga dos Campeões. Eu, como sportinguista, que nem se nota nada, que não estava A confiante, sério? que não se estava nada confiante quando os grupos saíram, o Bruno na altura, Ah, é? Não sabia. quando aqui dissecámos os grupos, o Bruno disse logo que este era um grupo que ia ser muito equilibrado. Parecia, não, para não se tomar aquela ideia de que era o Tottenham e mais três, não seria bem assim. Não foi de todo assim estas seis jornadas. Vamos esperar. O Marseille também está empatado com o Tottenham, portanto, tudo igual neste momento, em que estaria pelas nossas indicações, ou seja, se isto ficar assim, Tottenham, Sporting, Frankfurt e Marselha são as equipas que por esta ordem, no grupo D, que ficam qualificadas. Bruno, vamos aqui rever rapidamente. O Benfica, Só um bocadinho à parte, visto a recepção dos adeptos do Marselha à equipa, não, a não caminho vi. ou melhor, a caminho do Velodrome, com Não. fogo de artifício pelo caminho todo. Olha que bom. Portanto, quando cá se proíbe a pirotecnia, lá fora, é espetáculo, agora lá para cima. É Mas uma pronto, festa. é só um bocadinho à Bom, parte. Bruno, o Benfica cumpriu e de que maneira a sua função? O Benfica qualificou-se, deu uma tareia exibicional à Juventus, foi uma notícia europeia alegre e levou uma cacetada raramente vista para os lados da velha senhora. Muito rapidamente, Bruno, foi 4-3, podia ter ficado 4-1. Houve ali alguma tremideira encarnada no Podia ter final do sido jogo. 5 ou 6, o Até podia absurdo é 5 ou isso. 6, exatamente, mas epá, muito mérito. O Benfica precisava apenas do empate, sai em grande desta quinta jornada da Liga dos Campeões. Eu, para resumir este jogo, uso um bocadinho uma expressão. Depois estava a conversar com o meu irmão depois do jogo e ele usou uma expressão bastante feliz e transcrevo, digamos assim. Que é, pá, quando nós estamos a discutir epá, foi 4-3 e andámos ali apertados no fim sem necessidade, enfim, num jogo contra as Juventus é muito bom sinal. É, é. Porque num grupo com Paris Saint-Germain e Juventus, dizer que o Benfica, epá, podemos ter ganho isto por quase goleada e tranquilinhos e andámos ali num sufoco no fim. Epá, o nível de exigência está engraçado, porque é Juventus. E lá venham todos, epá, isto é a pior Juventus dos últimos, sei lá, É, 50 anos, continua whatever. a ser a Juventus? Epá, é a Juve. E lá está. Teve muitas ausências, mas aquele ataque continua a ser um ataque fortíssimo. Em termos defensivos, eu sempre disse isso, que a equipa das Juventus a defesa era má, muito Horrível. má. Pá, quando vai jogar com três centrais e dois centrais, o Danilo e o Alexandre, explico um bocadinho. Nunca vou compreender a venda do Dolic. Acho que não faz sentido. Enterrar ali um bocadinho a equipa. Mas, está Luvas? bem, ele vai fazer dinheiro, Não, mas não, não, não. Ali alguma coisa, percebes? a questão é, se vai jogar com três centrais, e basicamente tens o Chiellini e o Bremer, ponto, não há mais. Portanto, vais ter sempre que andar a inventar um bocadinho, que é o Rugani, ok, depois são miúdos, aí não percebi muito bem, mas como costumo dizer, passo no início do grupo, dissesse ao Benfica, olha, empatam os dois jogos com o Paris Saint-Germain, ganham os dois à Juve, acho que assinavam de cruz, como se costuma dizer, né?
Claramente. Tranquilo, siga, vamos lá para a frente. Portanto, epá, muito mérito pelo que o Benfica tem feito. A Juve, grande seção, se calhar, este ano da Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain, epá, o Tri Maravilha, não correr para trás ajuda um bocadinho. Diz-me só uma coisa rapidamente e em 30 segundos, digamos, homem do jogo do Benfica. Há de ser o do Benfica, digo eu, o homem do jogo, certamente. António São os Silva, 11. João Mário. Eu acho que são os 11. Porque lá está, a equipa jogou muito coesa, muito como equipa. Lá está, houve muitas individualidades no geral, e não é só deste jogo, mas também neste jogo. Destaco muito o Orsnes. E destaco o Orsnes porque epá, foi aquela contratação, ele não foi barato, atenção, mas eu sinceramente eu não o conhecia de lado nenhum. E Nem já não eu. era propriamente uma jovem promessa, não era aquele rapazinho de 21, 22 anos, epá, jogador de 27, 28 anos, nunca ouvi falar neste gajo, o que é que ele vem para aqui fazer? Pá, pode ser muito bom, mas não será por aí. E a Yeah. forma como ele veio como uma alternativa à 6-8, tentava jogar mais na aula, sempre taticamente impecável, a forma como ele lê o jogo, não é um gajo pequenino, calmeirão, impõe o físico, pá, e joga com uma simplicidade brutal, sempre a um, dois toques, que depois, com o João Mário, com o Enzo, com o Floridico ali, epá, tá, para a ilha dele está ali, toca, vai buscar e sai tudo bonito, sai tudo bem. Claro que depois estar a ganhar ajuda, mas foi quem mais me surpreendeu, porque os outros nós já sabemos que eles eram bons. Um bocadinho Hoje o, diferente. hoje o Porto fechou a Super Liga dos Campeões com 2-0 ao Atlético, 2-1, aliás, ao Atlético de Madrid, mas é sobre o jogo da vingança, o jogo na Bélgica, Clube Bruges, o Porto vinga-se da humilhação do Dragão, vence 4-0 o Clube Bruges. Bruno, também como sempre aqui a correr, seja Conceição finalmente mudou o chip de maneira para a Europa, o Porto está nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Lá está, isso eu há bocado estava a ouvir a conferência de imprensa e perguntar-lhe o que é que ele tinha achado dos altos e baixos do grupo. E ele não foi de altos e baixos, isso foi de baixo e para os altos. Porque, sim, isto parece que o Porto deu dois jogos de avanço. Tentem lá ver o Claramente, que é que vocês fazem. E claramente. depois, bem, afinal, peraí que temos que jogar aqui um bocadinho e temos que fazer o que é normal no futebol do Porto e temos que ser Porto. E pronto, e ganhar os quatro jogos. Ganharem 4-0 ao Clube Bruges não espanta, acaba por também já não espantar o vencer o Atlético, já é habitual, Finalmente, é um bocadinho isto. Mas epá, o Atlético é outra daquelas tanto potencial, tanta qualidade que aquela eu não equipa tem e gosto, depois pá, não não passa gosto. dali, é mal demais. Pá, e lá está, tirar Griezmann para pôr o Vitor, não foi neste jogo, mas para pôr o Vitor, cá não queria perder o jogo. Sério? Epá, não. Estas coisas. Gosto muito do Simeone, mas não. E o Porto, mais uma frase que o Sérgio Conceição hoje usou na conferência de imprensa que acho que explica um bocadinho do que é a equipa do Futebol Clube do Porto, que ele diz está contente com o resultado e com a qualificação, obviamente, mas que depois fica triste por olhar aos outros resultados que não foram tão bons, porque é o que ele diz, epá, há coisa que nunca pode faltar é a transpiração. A inspiração de vez em quando falha e também me falha a mim. Agora a transpiração nunca pode faltar. E isto explica um bocadinho a ideia que o Sérgio Conceição tem com a equipa de futebol. Epá, a entrega tem que lá estar sempre. Depois se joga bonito ou não, isso já é outra parte. Mas a entrega tem que lá estar. E nestes jogos o Porto conseguiu demonstrar isso e conseguiu vencedor. A entrega também se viu também no grupo do Sporting. O Sporting a semana passada foi a Londres, um jogo que eu antecipava que fosse de extremas dificuldades para o Sporting com o Portugal. O que é facto é que o Marcus Edwards faz de alguma distância o 1-0. Depois há ali falhas defensivas novamente do lado do Sporting que permitem o empate. No entanto, tudo ficou em aberto naquela altura e está a decidir-se esta noite, como estava a dizer. Nada se mudou, nada se alterou, peço desculpa. Dois empates ainda no grupo D. Bruno, o Sporting, epá, viu-se e desejou-se ali para arrancar aquele ponto da altura do campeonato, aquilo não teve nada fácil, mas o que é facto é que um ponto valiosíssimo para Alvalade. Enquanto fechamos aqui este segmento inicial do nosso podcast, uma revista do que é que foi este jogo muito difícil em Londres para o Sporting. Lá está. Eu sempre digo, e infelizmente veio-se a confirmar que isto era um grupo super complicado e super equilibrado. Uh, é aquilo que eu antevi acabou por se confirmar. Qualquer uma das equipas se pode qualificar em primeiro, qualquer uma se pode ficar fora das competições europeias no fim das contas estarem todas feitas. Um, pá, os jogos com o Nápoles, disparado, com o Tottenham, seriam sempre os jogos mais complicados à partida. A equipa mais forte não foi surpresa
o Sporting conseguiu arrancar um resultado importante lá, utilizando também um bocadinho a expressão do Ruben Amorim, pá, ofereceu 2 jogos com o Marselha, não podia perder aqueles 2 jogos da forma que perdeu, e complicou ali muito o apuramento. Veremos como é que isto vai terminar. Agora o Frankfurt acabou de marcar o Eintracht, mas ainda acredito que o Sporting consiga o empate, que será suficiente para passar, ou então veremos o que é que vai sair do resultado do outro jogo. Não, o Sporting precisa Um, sempre pontuar. sim, Ok, precisa de pontuar, mas é o que eu estou a dizer. Acredito que o Sporting ainda faltam 20 minutos mais ou menos para sim, terminar o sim. jogo, portanto acredito que o Sporting ainda consiga. Porque lá está, o Frankfurt, apesar de ser o vencedor da Liga Europa, não é uma equipa que, entre aspas, meta muito medo. Acho que o Sporting tem a equipa mais que suficiente para conseguir levar a vencida o Eintracht. Veremos como é que isto vai terminar, veremos também quais é que são as opções do Ruben Amorim, de vez em Claro. quando, e já que eu disse, estranho um bocadinho. Exatamente. Bom, nós vamos a 17 minutos dos 90 acompanhar aqui o Sporting enquanto joga o Frankfurt. Vamos, na ausência de notícias, vamos aqui avançar já para o segmento do portal do Futebol Feminino em Portugal. Vamos recebê-las de braços abertos. A Sara manda novamente o segmento como é normal. Damos as boas-vindas e aqui ficamos com o portal do Futebol Feminino em Portugal. Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez a esta nossa rúbrica semanal do futebol no feminino. Começo então por falar do Benfica e da sua prestação na Liga dos Campeões. O Benfica, que é a única equipa portuguesa em prova, dizer que no dia 19 de outubro o Benfica estreou-se no grupo D com uma ida à Catalunha, uma ida que se previa dificílima, com as atuais campeãs espanholas e vice-campeãs europeias, que neste momento estão em primeiro lugar na Liga Espanhola, com grandes nomes do futebol no feminino. E o Benfica saiu da Catalunha com uma derrota pesadíssima, 9-0, foi muito pesado e mostrou claramente a diferença entre as duas equipas. O Benfica sofreu o primeiro gol aos 48 segundos, ou seja, entrou quase a perder, e esse gol foi muito desmotivante e até ao final foram mais 8 golos. No entanto, há que referir a boa prestação de Ruth Costa entre os postes, teve muito boas ocasiões e impediu outros golos que poderiam surgir das blaugranas. No entanto, apesar da vitória por 9-0, o Benfica não baixou a cabeça e voltou em força. Na quinta-feira, 27 de outubro, o Benfica recebeu em casa o Bayern, ou seja, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo D, e depois o Benfica quis apagar a má noite que teve na Catalunha e entrou com tudo. Numa primeira parte de muita raça e muita ambição, as encarnadas acabaram por ir para o intervalo a vencer por 1-0, com o gol de Nicola aos 41 minutos. Ou seja, o golo, a exibição, estava tudo a correr bem ao Benfica. O Benfica regressou dos balneários e o Benfica voltou a festejar. Desta vez Chloé Lacasse, e poucos minutos depois de começar o 2-0 em casa, a noite europeia previa-se perfeita. No entanto, as coisas começaram a escamar. O Benfica entrou com tudo, deu tudo, 2 golos, uma boa exibição, boas prestações das suas atletas. No entanto, a partir dos 67 minutos, o Bayern reduz para 2-1. E 7 minutos depois, o golo acabou por desconcentrar as equipas e veio o empate, 2-2. Um jogo onde o Benfica esteve muito, muito bem, uma boa resposta depois da noite contra o Barcelona. No entanto, o golo fez abanar a equipa, que acabaria por sofrer o empate. E num fim de encontro de loucos, o Benfica tem um penalti a seu favor. No entanto, a guarda-redes do Bayern acaba por defender o remate na vitória. De dizer que a grande penalidade foi muito contestada, há mesmo quem acha que ela devia ter sido repetida. Ou seja, a guarda-redes não estava na posição certa, na altura de Ana Vitória bater o penalti. No entanto, a árbitro do encontro não achou e a penalidade não foi repetida. O momento acabaria por ainda deixar os jogadores mais em baixo e como na gíria do futebol se diz, quem não marca sofre. O Barcelona acabou mesmo por fazer o 3-2 e, ou seja, deu esta remontada no resultado,
aos 90 mais 8 e acabou mesmo por vencer. Um resultado um pouco injusto e pesado para a prestação do Benfica. No entanto, no futebol é assim e o Benfica soma 2 derrotas neste arranque contra 2 grandes equipas, o Bayern e o Barcelona, com 2 golos marcados e 12 golos sofridos. O Benfica volta a entrar em campo então para a Liga dos Campeões no dia 7 de dezembro, daqui a um mês e qualquer coisa, e onde jogará contra o Rosengard. O Rosengard que também ainda não somou qualquer ponto, com 2 desairos também, frente a Barcelona e Bayern. Seguimos agora para a nossa tão querida Liga BPI e falar da quinta jornada que ocorreu este fim de semana. Em fim de semana de muito futebol, muito futebol, e dizer que o Braga no dia 30 de outubro, o Braga deslocou-se ao Alcochete num duelo de gigantes e acabou mesmo por levar a melhor sobre as Leoas. Ou seja, foram as guerreiras do Minho que marcaram primeiro, meia hora de jogo, e Carolina Kerr marcou o primeiro golo. Um golo que nada baixou o rendimento da equipa do Sporting, que continuou a ter muitas oportunidades com muito querer, e o golo acabou mesmo por surgir por Cláudia Neto ao minuto 70. O golo surgiu, o Sporting continuou, boas exibições, destacar a Patrícia Moraes, que acabou mesmo por ser eleita jogadora do encontro, porque esteve muito bem, muito segura entre os postos, evitou os golos das Leoas, e numa altura onde se pensava que haveria divisão de pontos, um golo que saiu do banco. Jolina, que tinha entrado 15 minutos antes, ou seja, fez o golo que deu os 3 pontos ao Braga perto dos 89 minutos. Um resultado caiu assim um balde de água fria também para as Leoas, e no entanto as bracarenses foram mais eficazes e acabaram mesmo por subiram ao primeiro lugar da tabela com 5 jogos e 5 vitórias com 15 pontos. No entanto, ficaram a aguardar por o resultado do Benfica. O Benfica que jogou hoje, esta manhã. E nesta manhã o Benfica, diante do Damaense, que ainda não tinha perdido, levou a melhor e venceu por 6 bolas a 1. Sendo assim, o Benfica mantém-se no primeiro lugar e logo atrás está o Braga com os mesmos pontos. Estes são o topo da tabela, estão estas duas equipas que têm os mesmos pontos. O resto dos resultados da quinta jornada temos o Albergaria 1, Valadares Gaia 1, Marítimo 1, Torriense 4, o Marítimo que ainda não pontuou, ainda não fez qualquer ponto. Depois temos o Lance Vilaverdense 1, Oriense 1 e o Futebol Clube Famalicão, goleou o Amora por 7-0. 7-0. Estes resultados, para além do Marítimo, como falei que não tinha pontuado, também o Amora ainda não pontuou. Com estes resultados desta quinta jornada, a classificação encontra-se desta forma. Em primeiro lugar o Benfica, como já disse, com 15 pontos, os mesmos que o Braga, que aparece em segundo lugar. Segue-se em terceiro lugar o Sporting com 12 pontos, em quarto lugar o Famalicão com 10, o Damaense com 10, o Lance Vilaverdense com 7 em sexto lugar. Em sétimo lugar está o Torriense com 6 pontos, em oitavo lugar o Oriense com 5 pontos, em nono lugar o Valadares Gaia com 4 pontos, em décimo lugar o Albergaria com 2 pontos, em décimo primeiro o Marítimo com 0 pontos, os mesmos que o Amora, que se encontra em décimo segundo lugar. Estas duas equipas ainda não pontuaram, ou seja, têm 5 jogos, 5 derrotas. O Amora tem 2 golos marcados, 23 sofridos, e o Marítimo tem 3 golos marcados e 21 sofridos. Esta é a tabela classificativa no momento. De dizer que a sexta jornada se joga já no dia 5 de novembro, neste sábado, dia 5 de novembro, e temos jogo grande. O Sporting, no estádio Aurélio Pereira, recebe o Benfica, no dia 5 de novembro, às 3 da tarde. O derby de Lisboa, um derby antigo e que leva ao rubro todos os seus adeptos, vai-se disputar no dia 5 de novembro, no estádio Aurélio Pereira,
em Alcochete. O Sporting recebe o Benfica. Depois do desaire frente ao Braga, o Sporting vai querer e fazer tudo, não é? Jogando com a sua equipa, não é? Com todos grandes jogadores com muita qualidade, e jogará contra o Benfica na tentativa de conseguir os 3 pontos, não é? O Benfica também certamente entrar para o jogo para vencer e continuar a sua série de bons jogos e bons resultados que tem vindo a ser na Liga BPI nestas 5 jornadas. Por hoje, então, qualquer dúvida já sabem, qualquer informação que queiram já sabem onde nos encontrar. Por hoje é tudo e eu já me alarguei no tempo. Já estamos quase em 10 minutos. Mas, até estou assim, peço desculpa. Mas pronto, eram as informações que vos trazia para hoje, os resultados da 5ª jornada e da Liga dos Campeões, e voltamos para a semana neste nosso espaço de futebol no feminino. Muito obrigado por estarem desse lado e até breve. Qualquer coisa já sabem nos encontrar. Instagram, Facebook, no site e no Twitter. Aí estamos. Ou se não, também diretamente aqui na página do Lausanne 433. 433 Lausanne. 433 Lausanne. Obrigado. E até para a semana. Bom, obrigado às meninas do portal. Nós vamos aqui já a seguir para a Primeira Liga Portuguesa. Bruno, isto foi mais uma jornada para esquecer para alguns, para outros foi mais do mesmo, e mais do mesmo será o Sport Lisboa Benfica, que recebeu o Desportivo de Chaves 5-0, um rolo compressor. Schmidt realmente modificou e de que maneira o chip do Benfica, já é inegável. O Benfica lidera calmamente, a meu ver, a Liga Portuguesa, mais do mesmo na Luz. O Benfica entrou bem no jogo e lá está, encarou o jogo com a seriedade que tinha que encarar. O Desportivo de Chaves não é equipa fácil, portanto, a prova disso é que acho que o 5-0 acaba por ser não digo enganador, mas podia ter sido também um resultado diferente. O Odisseias ainda faz 2 boas defesas na primeira parte. Há uma defesa que o jogador dos Chaves vai isolado na cara do Vlaco Dimos, e ele tem uns reflexos brutais para tirar a bola. E se o Benfica tem sofrido ali o golo, o resultado podia ter sido algo diferente, mas depois conseguiu voltar a impor o seu jogo. Destaco depois também o regresso do David Neres, que marcou um golão logo para abrir. E lá está, o Neres tinha estado fora por lesão, havia sempre a dúvida se ele iria voltar ou não, se manteria ali o Austin e os outros dois, o Florentino e o Enzo. Acabou por o Schmidt mexer e colocar o Neres, e a meu ver bem, o Neres estando recuperado tem de ser titular, mas o não ter lugar garantido, digamos assim, também obriga, é quando se vai lá para dentro, que se corra um bocadinho mais e que se mostra um bocadinho mais, porque se calhar o Neres à altura já estava naquela do sou eu e mais 10 aqui, e percebeu que, epá, peraí, porque aquele rapazinho, lá está o rei do bacalhau que entrou ali para o outro lado, joga bem, e que se calhar eu não tenho assim o lugar tão garantido, porque o João Mário está a jogar muito e não perde lugar. O Rafa, tirá-lo desta equipa, uma carga de trabalho é quase impossível. Portanto, quando lá for para dentro, tem que mostrar o porquê de merecer. E, acima de tudo, é um bocadinho isto. Também o Grimaldo se nota um bocadinho, e podem dizer que está a jogar para o contrário, mas o que é certo é que o facto de ter concorrência do Ristich, o pouco que jogou, ter mostrado também serviço, é mais um também que percebe, bem, ou começa a jogar a sério, ou também perca aqui o comboio Não há e o intocáveis. rapaz ganha um lugar. É um bocadinho isto. E agora, isto é a minha maior curiosidade, como é que daqui para a frente vai ser a gestão do Schmidt. Lá está, os centrais começam a recuperar, o João Vitor já está recuperado, o Veríssimo já tem jogado na equipa B, o Morato vai acabar por recuperar também. Tiras o António Silva da equipa, complicado. Tirar o Otamendi, muito complicado. Os outros ficarem os 3 fora o resto da temporada, não sei se vão nisso. Epá, Como diz o outro, isto com vitórias é tens tudo duas mais fácil. hipóteses. Bruno, tens 2 hipóteses. Pedes para jogar 2 vezes na jornada. Pronto. Não, lá está. Acredito que, e quando se falou em reajustamentos do plantel em janeiro, acho que vai passar um bocadinho por aí. Acho que um dos centrais vai sair, um dos centrais acabará por sair. Não me estranhava, por exemplo, que o João Vitor acabasse por ser emprestado,
Acho que faria sentido. Não foi um jogador barato, portanto, ficar no banco a temporada inteira não me parece. O António Silva, pela forma como entrou, não merece sair, mas também duvido que o vendam já. Portanto, acho que passará pelo empréstimo de um dos centrais Sim. e veremos. Veio o Brooks também para, na altura, ser um bocadinho SOS. Epá, são 6 centrais de qualidade que ali estão, só jogam dois. Bom, o Veremos, Oroca. vai haver mudanças, mas O, o, complicado. Oro- o Oroca não se preocupa muito com mudanças nem com manutenções. O que é feito é receber o Sporting, bateu o pé, de tal forma que custou 3 pontos à turma de Ruben Amorim. Está, o título já é uma miragem neste momento e estamos ainda no início do campeonato, atenção. No entanto, epá, está a ser mal demais. Mesmo com as alterações, eu vou ter que falar só, eu só vou aqui na equipa inicial, Bruno, para descarregar consciência. Quer o Arthur, o Rochinha, o Nazinho, o Jogaio, e não foi, desta vez não foi para o Jogaio, portanto, É sub. vamos já aqui tirar daqui o coisa, o Jogaio não fez mal a ninguém desta vez. O que é facto é que o Sporting tem Quem que fazer jogou é sub também. o SUG. Epá, e é assim, e isto tem que acontecer. O Sporting tem que descansar de vez em quando alguns jogadores. Agora, o timing agora serve para criticar tudo e mais alguma coisa. O Sporting perdeu, o Sporting perdeu, o Sporting perdeu. Mas se calhar foi o Brook que ganhou, não foi o Sporting que perdeu. No meio disto tudo, Um acho que bocadinho mais por aí. a leitura será mais que o Oroca fez um bom jogo e conseguiu 3 pontos com mérito que o Sporting ter aqui perdido. E a questão do Sporting, isto é um bocadinho preocupante, digo eu, é que o Sporting tem sofrido muitos gols de bola parada e principalmente gols de canto. E aqui foi mais um, não sei se foi, já não se foi canto, se foi um livre lateral, mas pronto, é mais uma bola parada, se foi um livre lateral. É mais uma bola parada que o Sporting acaba por sofrer gols. E infelicidade é no meio entre aspas, dos dois miúdos, do Nazinho e do SU, que o Sporting sofre gol. A rotação tem que acontecer, ok, não, isso é indiscutível. Vamos por duas partes, e tu já sabes um bocadinho a minha opinião em relação a isto. Eu acho que, pá, se os suplentes, digamos assim, de uma equipa, do Benfica, do Porto, do Sporting, não servem para jogar com o Arouca, com o Santa Clara, com o Paço de Ferreira, com o Marítimo, por aí fora, com o devido respeito por estas equipas, então não podem fazer parte do plantel. Ponto. Portanto, não é por aí. Mas também acho que não é fazer 5 ou 6 mudanças de uma vez que estes jogadores vão nos dar alguma coisa. Pois. Entrar um ou dois com o 11 normal é diferente de jogar uma equipa diferente. E depois, o SU que já tínhamos falado, que é quando saiu o Mateus Nunes, que tanto o Amorim se queixou que não tinha opções para o meio campo, o SU já jogou no outro ano e agora parece que não conta. E agora apareceu aqui um bocadinho tipo do nada. Tenho aqui o rapaz. O Arthur fez o gol na Liga dos Campeões, lembrou-se naquele jogo por a jogar, de repente nunca mais pontou para o Totobola à segunda-feira, Jogou agora é hoje. titular em 2 jogos seguidos. É um bocadinho esta incoerência que eu chamo a atenção. É estas coisas é que eu não percebo. E depois a contratação do Grego, que veio ali no fecho de mercado, ok, para colmatar o Sotiris, para colmatar a saída do Mateus Nunes, mas nem neste jogo ele joga. Ou seja, nem quando joga os outros todos, ele tem direito a minuto. E o mesmo para o Giovanni, que foi integrado no plantel, nem quando estás a perder com o Aroca, o rapazinho salta lá para dentro. Epá, não sou treinador, mas eu imagino, eu se fosse o jogador ficava do tipo. Nem assim, nem quando há não sei quantos ilusionados e malta de fora e trocas metade do 11 ou tenho direito a jogar que se quer 5 minutos, então estou cá só para fazer barreira nos treinos, não estou para fazer mais Yeah, nada. yeah. E desmotiva um bocadinho os jogadores, é um bocadinho por aí. Mas sim, como tu dizes, isto é aquele momento que agora o Sporting também tudo corre mal, tudo está mal, houve aquela altura em que o Sporting tudo era bem, a bola batia em todo lado e mais algum ia para dentro da baliza, era o gol do Sporting, agora é um bocadinho ao contrário, tem que passar por isto, faz parte. Entretanto, também o Santa Clara fez uma partida ao foco do Porto. O Porto voltou a perder pontos. Por isso é que o Benfica continua cada vez mais destacado na liderança, com o Braga agora já no segundo lugar isolado. Ah, também não houve aqui nenhum de mérito. Houve aqui foi mérito de Santa Clara. Portanto, sorte ou Sim, não, o mas mérito do foi um Santa, pontinho bem um ganho. bocadinho de ambos. Como eu disse, aquela expressão que o Sérgio Conceição usou há pouco na conferência de imprensa que explica também um bocadinho este resultado. Que a falta de transpiração parece que houve ali algo
dois ou três jogadores, isto é com o Santa Clara, isto é tranquilo. E ainda por cima apanham-se a ganhar logo cedo. Parece que se acomodaram um bocadinho. Por exemplo, principalmente o Galeno e o Evan Nilsson fizeram um joguinho insonso, se me permite. Aquilo não... Andaram ali, mas tipo, muito desligados e tal, a passear a camisola. E isso, ou seja, com Conceição, quando vão passear a camisola, a coisa não corre bem. E do outro lado, lá está, o Santa Clara precisa de pontos, a coisa está apertada e levou o jogo muito a sério. E não entrou naquela de, isto vem aqui o Porto e olha, vamos tentar perder por poucos. Epá, suaram a camisola e não foi pouco. Foram atrás do resultado, foram felizes, epá, e mereceram o ponto que conseguiram. Entretanto, aqui vendo aqui em revista os últimos jogos, o Marítimo foi a Passos Ferreira, que está com uma época fantástica e tudo, o Passos Ferreira, e lá ganhou os 3 pontos. Bruno, 1-0 foi o que chegou. O Passo não ganha ninguém, nem é aquela equipa que não ganhava ninguém. É, costuma dizer. Pá, o Marítimo lá está, já tinha. Acho que o Marítimo começa a ver um bocadinho de luz ao fundo do túnel. A equipa, não, assim, está muito complicado, as duas equipas já estão muito longe, mas já vi coisas mais estranhas no futebol acontecerem. Hum, a questão é que tu, na equipa do Marítimo, já começas a ver ali alguns momentos de bom futebol, a equipa já demonstra ali um bocadinho mais do que aquilo que demonstrava no início da temporada. O Passo não. O Passo continua a ser. Ok, entrou o José Mota, mas aquilo continua a ser um deserto de ideias, que é uma coisa atroz. E há, acima de tudo, dois jogadores que me custa muito vê-los passar por isto, que é o Antunes e o Gaetan, que são dois jogadores que, nesta fase da carreira, mereciam tudo, menos estar num clube que está, não vai ganhar ninguém. Eu acho Vai descer. está naquela fase que se nós juntássemos aqui o grupinho da malta da rua para ir fazer uma jogatana com o Passo, a gente ganhava o Passo. É um bocadinho isto. A coisa está tão agreste que epá, não conseguem. Tudo sai mal. E lá está, tiveram algumas oportunidades, não dá, Nada. porque a bola não entra. Entrou 2 vezes no jogo entre o Portimonense e o Estilo Praia. Bruno ficou um igual. Paulo Sérgio mais um ponto. Estilo Praia, que é uma equipa até razoávelzinha, lá consegue também mais um pontinho, com uma expulsão ali para o meio. Equilibrado. Expulsão, amarelos, depois houve mais uma expulsão já no final do jogo. Não foi fácil, o Veríssimo queixou-se também que perdeu ali uns quantos jogadores. Um, pá, mas foi um bom jogo de futebol, sim. Aliás, a expulsão não foi no final, foi o João Carvalho foi expulso, mas foi no banco. Um, foi um bom jogo de futebol. O Portimonense acho que este ano está um bocadinho abaixo daquilo que mostrou o ano passado também. E o Estoril, apesar de algumas ausências, tem conseguido manter o nível que tem vindo a demonstrar desde o início da temporada. Acredito que o Estoril consiga fazer um campeonato tranquilo, pratica bom futebol. O Portimonense, para malograr, para mal dos pecados do Gil, lá vai conseguindo sempre também manter-se e fazer uma boa temporada, apesar de me parecer que a equipa é ligeiramente mais fraca do que o ano passado. Boa Vista também se empatou, desta vez com o Vizela, 2-2. Pedido lá mais um pontinho. Isto, para mim, foi uma grande joga de futebol. Literalmente. Foi um muito bom jogo. Lá está, também teve expulsões, teve bons golos. Duas equipas que deram tudo para conseguir a vitória. O resultado foi incerto até ao final. Uma brutal exibição do guarda-redes do Vizela, que provavelmente foi o melhor em campo. Mas lá está, duas equipas que sem grandes vedetas praticam bom futebol, jogam futebol atrativo e isso merece ser elogiado. Entretanto, o Casa Pia continua a fazer a excelente temporada que está a fazer. Agora recebeu o Rio Ave, agora ganhou 1-0 e lá está descansadamente na Primeira Liga. Um bom resultado, foi um grande duelo a temporada passada na segunda liga. E aqui, no caso do Casa Pia, também por aquilo que se veio a descobrir, a perceber que tinha acontecido com o treinador e o discurso. Não sei se já viste, ainda não partilhei lá no grupo, se tem que lá partilhar. O discurso do capitão do Casa Pia, do Vasco Fernandes, que ele fez no balneário, após a notícia do falecimento do pai do treinador.
É um bocadinho, aquilo é o discurso de capitão e é aquela, depois daquilo, como diz o outro, vamos para a guerra e venha quem vier, não há hipótese. Um, e isso acho que a parte motivacional neste jogo também pesou um bocadinho. E daí o Casa Pia também ter feito o brilharete que fez e mais uma vitória e vão em quarto lugar, se não estou em erro. O Braga, Quarto não, estou em quinto. o Braga, continua a sua caminhada para o segundo lugar, como disse há bocado, agora foi ao Gil Vicente, num campo muito difícil, 3 pontos, um gol foi o que serviu, 1-0. Um gol já partindo do final também, gol do Yuri Medeiros com assistência do Vitinho, fez uma exibição bastante mais apagada do que é habitual. Bastante mais apagado está este Gil Vicente, que o ano passado encantava quase todas as jornadas. Este ano não é que esteja a praticar mau futebol, mas os resultados tardam em aparecer e a coisa começa também a ficar um bocadinho mais complicada para os lados de Barcelos. Eles já estão no 15º lugar, com os mesmos pontos do Santa Clara, que está em 16º. Portanto, estão ali já no fundo. A coisa começa a ficar complicada. Finalmente, a fechar a jornada, o Guimarães recebeu e bateu o Famalicão, apertado, 3-2. Vitória não foi fácil, derby também ali daquela zona. Bom jogo de futebol mais uma vez. Este, este escocês caiu ali um bocadinho também aos trambolhões emprestado pelo Celtic. O Johnson tem vindo a fazer um excelente início de temporada. Os jogos que tem entrado tem conseguido marcar golos, fazer assistências, tem sido o elemento desequilibrador desta equipa do Vitória, que pá, muita gente olhou um bocadinho também, para a expressão de lado, quando o Moreno pegou na equipa, do género, o que é que eles estão a fazer, porque o Moreno não tem mãozinhas para isto. Paulatinamente tem vindo a fazer o seu campeonato. Pá, nas competições europeias teve azar, apanhou depois uma equipa fortíssima na pré-eliminatória, mas o que é certo é que já vão em quarto lugar, estou a 3 pontos do Futebol Clube do Porto, estou um pontinho à frente do Sporting. Portanto, acho que a temporada do Vitória, tendo em conta que reduziram drasticamente o orçamento para este ano, tem sido bastante positivo. Bom, nós vamos fechar aqui o nosso podcast com a nossa visita anormal à Inglaterra, o tempo que está aqui a apertar. Bruno, eu só vou destacar aqui 2 jogos, porque o resto é tudo business as usual. Isto porquê? Porque o City ganhou o Leicester, 1-0 que fosse, mas era fácil de prever. O Newcastle 4-0 Aston Villa, já sem Steven Gerrard. O Brasil de 70 passou a ferro, o Chelsea 4-1. Foi um jogo surpreendente. Isto aqui fez soar aqui alguns alarmes, mas o Chelsea este ano também está numa fase, vamos dizer, uma viagem gira A este notícia, ano. a notícia no jogo do City é que o Alan não marcou. O Bournemouth, Basicamente. o Bournemouth recebeu o Tottenham Hotspur, mas perdeu por 3-2. Conte lá sorriu um bocadinho na Premier League. O Wolverhampton, da Bramada Portuguesa, empata fora com o Brentford. Patrick Vieira leva o seu Crystal Palace a mais uma vitória, desta vez sobre o Southampton por 1-0. Fulham e Everton, nosso Marco Silva lá consegue mais um ponto no seu regresso à Premiership. E aqui está o primeiro dos 2 jogos que eu vou destacar. O Liverpool recebeu e perdeu contra o Leeds. O Leeds não é uma equipa fácil, mas também não é de todo uma equipa que não estivesse ao alcance do Liverpool. Bruno, Klopp está aqui a ficar um bocado sem desculpas. Não está em causa o treinador, as lesões estão a fazer moça. Epá, o Liverpool não há maneira de ganhar andamento. Não, lá está. As lesões pesam muito. Isto, ainda por cima no Liverpool, já é tema recorrente, infelizmente. Mais uma praga de lesões inexplicável, digamos assim. Acho que explica um bocadinho. Já falámos disto também. Quando contratas jogadores, tens que olhar também um bocadinho ao historial deles. E já houve ali quando tens alguns jogadores que são propensos a ter lesões, ok, um ou outro é aceitável. Depois, quando tens 5 ou 6 na equipa, a coisa fica mais complicada. Tendencialmente, não vais poder contar com todos eles. A equipa está muito inconstante por causa disso. Os jogadores vão entrando, vão saindo consoante estão disponíveis e não se consegue olear um 11. O Salah está a anos-luz do Salah que encantou nas últimas temporadas. Marcou um gol neste jogo, mas tu vais ver por acaso estive a ver o jogo, ele apareceu para marcar o gol. O pouco mais fez no resto do jogo, não aparece, não é aquele jogador decisivo e desequilibrador que nós tanto conhecíamos.
o Darwin continua com, com aquele excesso de vontade de mostrar serviço e depois acaba por se atrapalhar, o potencial está lá. E do outro lado, o Leeds fez pela vida. O Rodrigo teve ali uma ofertazinha também do Joe Gomes, atrasou a bola para o guarda-redes sem olhar e passou a bola ao Rodrigo. E o miúdo do Somersville conseguiu marcar o seu golinho também numa jogada de contra-ataque e depois foi aguentar o resultado até ao final. Por sua vez, o foco de todos os problemas voltou a jogar de início, não foi ele que marcou, mas face uma complicadíssima equipa do West Ham United, tradicionalmente falando, o United lá ganhou 1-0. Está aqui a bater à porta do top 4. Se ganhar o jogo está em atraso, fica realmente em quarto lugar, com os mesmos pontos de Tottenham. Pá, quem diria? Não é o foco de todos os problemas, os focos, todos os focos. Jogou o Cristiano, que é o mal amado, a causa de todos os males do United, e depois os teus queridos amigos, Luke Shaw e Harry Maguire, foram os dois titulares. E o United não perdeu. Isto é notícia. Agora um bocadinho fora de brincadeiras. Mexidas no 11, o Elanga também ser titular foi assim um bocadinho surpresa e foi aquele que jogou menos, digamos assim. O Dalot fez um jogo brutal. Para variar, Está a jogar uma coisa impressionante. Ele defende, ataca, uma entrega brutal. O Maguire fez muito bom jogo, não estou a gozar. Ele defendeu, tirou tudo o que podia tirar lá atrás e quando não conseguiu, o DG na baliza também fez um grande jogo. O United, como um todo, jogou muito bem. Pá, e o Ten Hag está a ser um bocadinho, se me permite, um treinador à portuguesa. Isto, quando se apanha a ganhar aquilo nos últimos minutos, ele joga aquilo que já ficou conhecido como o muro vermelho, que é o McTominay, o Fred e o Casemiro, mete ali os três à frente da defesa, malta na frente para correr, que lá fica o Rashford, o Cristiano e pá, o Bruno Fernandes e siga, a gente quer tirar a bola daqui e segurar o resultado. Ia correndo mal, porque lá está o West Ham tem boa equipe e foi apertando e cada vez o United se encostava mais à baliza e aquilo teve ali um bocadinho tremido, mas o De Gea tem algumas 3 defesas já perto do final, muito boas e aguentou o resultado e com muito mérito. Acabámos por referir que o Arsenal recebeu e bateu por 5-0 Nottingham Forest, ou seja, aquilo que era suposto ter acontecido o ano passado terem feito, era o que teria sido o ideal para o Liverpool, e o Sporting acabou de ficar fora da Europa. Acabou o jogo em Alvalade. O Sporting, eu repito, está fora da Europa. Isto é mal demais para ser verdade, desculpem lá, mas é mal demais para ser verdade. Eu estou inconsolável. Isto é incrível. Eu não até ser mais. E falta mesmo um minuto para acabar o podcast. O tempo fora de gravação. Isto para mim é incrível. Eu estou em estado de choque. Como é que é possível? Como é que é possível? Isto não faz sentido. Lá está, os dois resultados com o Marselha empenaram isto, porque lá está, o Sporting tinha vantagem no confronto direto com todas as equipas, à exceção do Marselha. Eu estou em estado de choque, mano. Juro que eu estou em estado de choque. Eu não acredito que o Sporting a ganhar por 1-0 perde por 2-1. Eu não acredito, apesar do empate. Estava agora a ver as imagens e este penalti que é marcado contra o Sporting. Bom, adiante. Bom, o tempo vai. Não, porque isto é daqueles penaltis de mão na bola. É absurdo. O Coates salta com o jogador do Eintracht, costas com costa, desequilibra-se, obviamente o braço mexe e marca um penalti nisto. Ainda bem que eu não fui lá, tinha bilhete para ir ver isto, ainda bem que eu não quis ir. É mau. Bom. É mau porque lá está, desculpa, é aqueles penaltis que só se marcam às equipas portuguesas ali, porque caso contrário não marcavam isto. Bom, meu caro amigo, vou afogar as mágoas, arranjar o saco para o ginásio amanhã. A ti, despeço. Antes de sermos brutalmente interrompidos e aqui em jeito de despedida, não podemos deixar de despedir os nossos ouvintes, por poucos que eles sejam. Já podes respirar mais fundo. Eu respiro mais fundo. Eu não vou respirar mais fundo, eu estou com uma azia brutalíssima, porque aos 60 minutos, estávamos a dizer aqui em off, enquanto isto nos estava a permitir aqui fazer aqui o reset na gravação.
Eu estava a dizer ao Bruno, após 60 minutos estávamos no lote das 16 melhores equipas da Europa, com um feito incrível para o futebol português de 3 equipas da Liga dos Campeões no final, na fase eliminar. É verdade que, epá, a concorrência que viria a seguir, venha, diabo, e escolha, quer dizer, aquilo era uma questão de escolher. O Sporting iria ter muitas dificuldades, como é óbvio, no papel, falando no papel só, em passar aos quartos de final, fosse qual fosse a equipa que lhe calhasse. A questão é que na Liga Europa, porque o Tottenham, e é isso que não estamos a dizer, o Tottenham ganhou ao Marselha, como tal, atira com o Sporting para a Liga Europa, o Sporting mantém-se na Europa, por obrigação do Espírito Santo e dali de António Conte. O que é facto é que... Acho que não foi o Conte que marcou, mas já. O que é facto é que o Sporting na Liga Europa, como é óbvio, terá mais hipóteses de chegar a uns oitavos, a uns quartos de final. Isto lá está no papel, e isto no papel é muito engraçado. Também o Braga. Não falámos do Braga, pá, esquecemos do fogo. Bruno, esquecemos do Braga na Liga Europa. O Sporting Braga, que perdeu com a União de Berlim, já está a fazer contas também. É a Sporting, claramente. É uma equipa que tem Sporting no nome, é mesmo para sofrer. Ah, Acho que o Braga agora vai ter que fazer contas mesmo. Uma vitória só é que interessa para passar na Liga Europa. Olha, o podcast fica aqui 5 minutos mais comprido. Também tem que ser rápido, já está, que esta porcaria Sim, sim, sim. Lá das está. redes sociais é O um caos. Braga, o Braga pôs a jeito naqueles dois jogos com o San Giloase. Completamente, pá, Foram completamente. muito, muito mal perdidos. E este Union de Berlim está só em primeiro na Bundesliga. Portanto, é uma equipa fraquíssima. O rapaz não sabe lá jogar uma bola, não sabe nada disto. Quer dizer, é que o San Giloase está em primeiro no grupo com 13 pontos e já qualificadíssimo. Isto agora fica tudo para decidir na última jornada. É muito complicado. E é o que eu digo. Se o Sporting Braga saltar fora, aqueles dois, porque lá está, como estavas a dizer em relação ao jogo do Sporting, eles tiveram os dois jogos na mão, podiam perfeitamente ter ganho aquilo e depois acabam por perder sem, sem jeitinho nenhum os dois jogos. E o Braga pôs muita jeito nessa altura. Agora vai atrás do prejuízo. É complicado, tudo bem que o Braga joga com o Malmo, mas é tal coisa. O San Giloase já está qualificado para a última jornada, joga com o União de Berlim, que esses sim estão a jogar para a qualificação e portanto para os outros é um bocadinho igual. Esperemos que o San Giloase consiga fazer ao União de Berlim o mesmo que fez ao Sporting de Braga e Vamos que a o ver. Braga consiga passar. Bom, entretanto, e para fechar aqui o podcast, com um balde de água fria por um lado, mas com água morna por outro, rapaziada, que nos ouve, damos aqui um grande abraço. Bruno, obrigado por mais uma semana. Vemo-nos para falar da sexta jornada da Liga dos Campeões, horrível. Sporting, na próxima semana e dos nossos campeonatos, nós gostamos tanto. Vamos dando novidades de como é que vai ser o podcast no futuro. Deixo aqui um abraço, meu caro amigo, até para a semana. Um abraço, até à próxima, estão lá aos pés de uma linha água morna. E agora? Tchau.